De volta, agora eu posso começar, né? Eu estou muito contente. A nossa primeira sessão agora foi bala, gente. Nem sei como é que vai rolar essa segunda aqui, eu já estou mais destruído que, não sei, cara. Estou mal aqui em cima, vocês não têm noção. O Espírito já me moeu, mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu quero trazer uma mensagem para vocês hoje, eu quero fazer uma leitura profética de um texto, e que tem muito a ver conosco. Você vai ter um entendimento hoje diferente da onde nós estamos. E confesso que eu estou muito entusiasmado com essa palavra. Deus falou muito comigo, muito comigo. Eu quero colocar o tema dela como ponto de chegada. Ponto de chegada. Esse vai ser o tema dessa mensagem. Então, abra teu coração, abra os teus ouvidos, receba ela no teu espírito e saia daqui manifestando tudo aquilo que ela vai gerar dentro de você. Esse é o meu desejo. E antes disso, eu preciso abraçar todo mundo. Faça assim com a tua mão, faça assim com a tua mão. Faça com a outra agora. Agora você vai fechando assim, ó, vai fechando com força. Aperta. Isso, pega meu abraço. Eu estava com saudades mesmo. Esse é meu abraço para vocês, tá bom? Ah, como faz falta. Obrigado, recebi. Gostoso. Aleluia. Tá muito bom isso aqui. Agora você saiu daqui, eu não pude te abraçar, viu? Então, um abraço, pega. Venha. Isso. Ele estava aqui na primeira sessão, ele me abraçou, ele foi o único. Venha abraçar. Que gostoso. Ai, que meu Deus, na igreja. Ai, credo. É no cinema, né? É no cinema. Mas você está aqui, faz isso aqui virar igreja. Essa é a diferença da igreja no cinema. Essa é a diferença da igreja na praça. Essa é a diferença da igreja da cidade. Nós estando aqui, muda tudo. Porque onde o filho está, o pai está. Isso é toda a diferença. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 8. A maioria de vocês, eu acredito que conhece essa história. Vocês já ouviram ela algumas vezes. Mas, como eu falei, eu vou traduzir ela profeticamente hoje. Então, é muito mais que a história de Noé, muito mais que a história do dilúvio. É a nossa história. Então, vamos lá. Está ali já? Tá. Eu vou ler daqui. Eu vou ler bastante textos hoje. Então, fiquem espertos, filho. Tomara que teu celular, teu tablet esteja com a bateria carregada para você ler comigo. Gênesis 8. A palavra de Deus diz assim: E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escondendo continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias migraram. E a arca repousou no 7º mês. No dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate, e foram as águas indo minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou a recolhê-la consigo na arca. E esperou outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. A pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda outros 7 dias, e enviou para fora a pomba, mas essa não retornou mais. Amém? Pessoal, história de Noé
É uma história fantástica, fantástica. Só que hoje eu quero colocar algumas coisas sobre essa história que vão trazer um entendimento todo novo daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós somos. Essa história, o que é a história de Noé? Vou introduzir ela. A história de Noé diz que a terra toda estava em pecado, mas um pecado tão terrível, a ponto de Deus não encontrar mais nenhum homem que ele pudesse ver que haveria solução, haveria esperança. Ele encontra um apenas, e esse um se chama Noé. E ele chega para Noé: Noé, seguinte, eu vou matar geral, eu vou destruir tudo. O negócio deu zebra, e o único que eu vi que poderia eu garantir, fazer com que a humanidade continuasse, é você. E Deus deu um plano para Noé, para ele construir uma arca, construir um barco gigante, onde é que ele colocasse animais, cada um dois de cada espécie, para ele trazer a família dele. E ele fala assim: ó, Noé, depois que você tiver feito tudo isso, eu vou trazer uma chuva, eu vou estourar as águas do chão da terra, isso aqui vai acabar, vai morrer geral, tudo vai ser destruído, e os únicos que vão restar é você. Então, manda ver, que daqui a pouco vai acontecer isso. Daí demorou alguns anos. Daí, o que acontece? A história? Noé constrói a arca, o dilúvio vem, tudo é destruído, não sobra mais nada, sobra apenas Noé, as pessoas que estavam dentro junto com ele, que era a família, e aqueles animais que ele tinha recolhido para dentro da arca. Beleza, todos vocês sabem essa história, mas o grande segredo disso, e aí que eu quero começar a entrar na nossa mensagem de hoje, dessa manhã, é que a história de Noé, ela fala sobre lei e fala sobre graça. Da onde? Vocês perceberam que existe 2 animais em especial nessa arca que Noé usa agora nesse contexto que nós lemos? Um deles é um corvo e o outro é uma pombinha, uma rolinha. A Bíblia vai dizer que Noé pega esse corvo, né? E ele fala assim: ó, agora é hora de eu ver se já existe local para que a gente possa pousar, local para ver se a gente já pode ancorar e voltar para a terra. Então, ele pega esse corvo, lança do barco, voa. Sai o corvinho lá, né? Gritando, o corvo grita demais, e vai e volta. E vai e volta. Não sei quantas vezes. A Bíblia diz que algumas vezes esse corvo vai e volta, e não acontece nada. Nada. Depois vem a pomba. E a pomba já é totalmente diferente. A história vai dizer que a pomba vai uma vez, vai uma segunda vez, já traz algo, e na terceira vez ela não volta mais. O que tem a ver isso? Corvo. Você sabe do que o corvo se alimenta? Quantos sabem aqui do que o corvo se alimenta? A Bíblia não. Assim, o corvo se alimenta de coisa morta. Ele é necrófago. Eu esqueci de novo. Necrófago. Necrófago é um animal que come de coisa morta, de coisa deteriorada, de coisa que está apodrecendo. Entendeu? Então, se você morrer e ficar estendido lá no deserto, você vai ser um grande banquete para um corvo. Entendeu? Ele vai se alimentar, ainda mais se você estiver grandinho, ele vai se dar bem. É isso que o corvo faz. E o que eu entendo com isso? Corvo, na figura desse texto, ele simboliza a lei. O que a lei evidencia para nós? A lei evidencia a morte. A lei, ela diz para mim: se eu fizer alguma coisa, eu recebo morte. Se eu não fizer alguma coisa, eu morro. Se eu tiver uma atitude errada, a morte me alcança. Se eu tiver uma atitude que não está certa, que não está ali nos mandamentos, a história diz que eu vou morrer. A lei evidencia a morte, a lei evidencia o pecado, e o pecado é o aguilhão da morte. Ou seja, a lei sempre vai dizer que existe um limite para nós. A lei sempre vai dizer que você só pode ir até um local, que você só pode andar até uma certa milha, que você tem obrigações para realizar, e se você não fizer se você não cumprir com essas coisas, você irá morrer. Isso que a lei diz.
A lei sempre vai apontar para nós, dizendo assim: vocês vão morrer, vocês estão condenados, vocês não têm muita solução se vocês não fizerem tudo isso. É isso que a lei diz. E quando Noé, ele lança esse corvo, e esse corvo começa a ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Por que que ele lança o corvo? Simplesmente porque Noé não sabia de nada. Porque Noé estava liberando profeticamente um entendimento de lei. O corvo, ele só conseguia buscar coisas mortas. O corvo, ele só conseguia chegar e pegar defunto, ele conseguia pegar os restos, ele pegava aquilo que não estava podre, ele buscava morte, ele apontava a morte. Então por isso que ele ia, voltava, e Noé continuava no barco. A lei, ela sempre nos deixará no barco. A lei, ela nos impede de nós irmos para a terra, simplesmente porque ela vai dizer assim, ó, existe um limite, existe uma regra, existe uma norma. Ela está dizendo para você, então você tem que ficar aqui, você tem que cumprir isso, você tem que ficar nesse espaço. É isso que a lei dizia. E por isso Noé nunca sairia do barco se o Espírito não tivesse falado com ele. Eu imagino que Deus chegou para Noé e falou assim, Noé, você está comendo bola, cara. Meu, você está vendo que o corvo vai e volta, vai e volta, vai e volta e não dá nada. Meu, presta atenção na pombinha. Olha lá, ela bonitinha, está na gaiolinha, pega a pomba, Noé. Pega a pomba, faz o experimento, faz o experimento. Noé, o que que Noé faz? Noé vai lá, pega a pombinha, fala assim, agora vamos liberar a pomba. E ele lança essa pomba. E a Bíblia vai dizer que a primeira vez que essa pomba vai, ela já começa a gerar esperança dentro daquele barco. Na segunda vez a esperança aumenta. Na terceira vez ela superabunda. Por quê? Porque aquela pomba simbolizava o Espírito Santo. Porque aquela pomba simbolizava a graça. Porque aquela pomba estava dizendo que ele não precisaria viver mais dentro do barco. Porque aquela pomba estava dizendo assim, não é, a sua vida não vai ser resumida a você com os animais, com aquele fedor, com toda aquela bosta de bicho para todo lado. Não é, tem muito mais coisas para você. Não é ter uma terra para você. Então, se liga. Se Noé só tivesse ficado com o corvo, a vida inteira, o corvo traria sinais de morte. O corvo estaria trazendo assim, ó, morte daqui, defunto de lá, defunto do outro lado, pedacinho do que restou. Mas a pomba traria esperança. Se hoje nós estivéssemos na lei, até hoje, a nossa vida se resumiria num barco, se resumiria numa arca, se resumiria num espaço determinado. E daí sabe o que acontece quando uma igreja, quando um povo continua vivendo na lei, continua vivendo com seus corvos? Acontece que o alimento não é fresco. Por quê? Você imagina, na arca eles conseguiam pegar comida diferente? Da arca eles conseguiam se alimentar de outras coisas? Não, era sempre a mesma comida. Ou seja, é sempre aquilo ali, é isso aqui que você vai comer durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quando acabar o alimento, quando acabar a revelação da palavra, eu vou começar a falar sobre comportamento. E daí o que acontece? A lei e as igrejas que vivem na lei, elas começam a falar sobre comportamento só. E daí começa aquilo, ó, se vocês ficarem na direita do barco, ó, tá vendo que o barco sobe do outro lado? Aí você, é verdade. Aí você vai para o outro lado. Olha, quando vocês agora, se vocês andarem aqui pelo lado esquerdo do barco, o lado direito sobe. Ah, é verdade. Ah, tá vendo que se você agora acordar às 8 da manhã, se ele acorda todo dia dentro do barco às 8 da manhã, a lei vai dizer o seguinte, cara, você não vai prosperar. Você não vai prosperar porque todo dia você acorda às 8 da manhã, a gente tem que pescar às 10, então você não pescou, então vai dar zebra. E começa a falar só sobre comportamento, sobre comportamento, só sobre comportamento. Por quê? Porque fica limitado, porque a lei te limita, porque a lei não deixa você sair do barco. Mas a Bíblia vai dizer sobre essa pomba. E agora eu quero trazer você para uns textos bíblicos que vai nos libertar e vai fazer nós entendermos que essa pomba, ela fala conosco até hoje. Essa pomba, ela marca a história. Não era só Noé que viveu o que ela fez, mas nós vivemos até hoje. E é isso que eu quero que vocês entendam agora. A primeira vez que a pomba ela sai daquele barco, ela vem com uma esperança.
ela vem com uma esperança. Essa esperança, por 3 vezes na história da palavra de Deus, ela é manifestada. Por 3 vezes nós vamos ver essa pomba agindo. A primeira vez, ela começa com um homem chamado Isaías. Isaías, a Bíblia diz que ele foi o profeta messiânico, o profeta que conseguia ver Jesus, o profeta do Antigo Testamento, que ele já sabia dentro dele que havia algo para acontecer. Era o profeta que já conseguiu escutar, e ele já enxergava que haveria esperança. Isaías, ele traduz em todos os seus livros o que? Jesus está para vir, Jesus está para vir, algo vai acontecer, existe uma terra nos esperando, existe esperança para nós. Isaías, ele falava de Jesus. A Bíblia diz, livro de Isaías 53, eu preciso ler esse texto com vocês. Isso é Antigo Testamento. O Antigo Testamento, Jesus tinha vindo ou não? Mas Isaías já sabia. Isaías já sabia. Quando libera a primeira pomba, o sinal de esperança toma conta daquele barco. O texto diz assim, eu vou ler todo ele, eu preciso ler esse texto. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos. E como que um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. De opressão e de juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Ó meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso lhes darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contudo com os transgressores, mas levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías era a profecia. Isaías começava a entender que havia uma esperança. Isaías era a primeira pomba que estava dizendo: há algo por vir, há algo por vir. Existe uma terra que nós estamos chegando, existe uma terra que nós estamos chegando. Nós conseguiremos colocar o nosso barco, haverá esperança para nós. Isaías estava dizendo que há uma esperança vindo, que há uma esperança vindo, que a lei teria um fim, que a morte teria um fim. Era isso que Isaías estava dizendo. Isaías simbolizava a primeira pomba, aquela que não volta com nada, mas ela já gera esperança em toda a tripulação. 740, uau! A primeira pomba é lançada. A segunda pomba, a Bíblia diz que algo já vem diferente. A Bíblia diz que a segunda pomba, quando Noé lança, ela vem com algo dentro da boca dela. Ela vem com algo. Quem sabe o que é? Uma folha de oliveira.
uma folha de oliveira. E agora eu pergunto para você, a Bíblia tem um título no Novo Testamento de um homem, um adjetivo, que ele é conhecido como a oliveira. De quem essa pomba estava falando? De quem ela estava dizendo? Quando ela volta para o barco, trazendo um pedaço, uma planta, uma folha de oliveira, eu imagino que a tripulação fala assim: tem algo para acontecer. A árvore começou a brotar. Existe uma árvore aonde nós estamos indo. Existe uma oliveira aonde nós estamos indo. A Bíblia vai dizer no livro de... Pega aí. Mateus 3. Mateus 3. Segunda oliveira. Segunda pomba. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Repita comigo: porque é chegado o reino dos céus. João Batista começa a dizer: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João Batista já estava dizendo: ele já está aqui, eu já sei que ele está aqui, já existe vida em nosso meio, já existe esperança em nosso meio. Eu já sei, porque quando a minha mãe chegou perto da mãe dele, eu estremeci a barriga dela, porque eu sabia que haveria esperança para nós. João Batista já sabia que a oliveira estava na terra, que a árvore começava a nascer, que a árvore começava a ter plantas. Não para por aí. A Bíblia diz que a terceira pomba é aquela que vai, mas ela nunca mais volta. Ela nunca mais volta. Sabe por quê? Porque ela encontrou pousada, porque ela encontrou local para habitar, porque ela encontrou um local onde ela poderia fazer o seu ninho. E em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Da onde ele saiu? Ele saiu da água. Jesus saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Meu Deus, se você não deu um glória a Deus por isso, se você não se eu vou ler de volta. Leia comigo 16. Vamos ler junto, por favor. Coloca só o 16. Mateus, isso. Vamos ler junto. Leia comigo isso. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele.